Só um minuto. Às vezes, não é que o status não vai levar a nada. Às vezes, você ter uma coisa boa, não tem problema nenhum de você ter uma coisa boa. Só, às vezes, saber se você pode arcar com aquilo ali. Se cabe no seu orçamento aquilo ali. Não tem Não problema. adianta você querer pegar o céu com a mão, né? Você tem que ter como você falou, com a emoção, evitar a emoção e fazer tudo dentro da razão. Isso aí. Obrigada por compartilhar. Fala, Thelma. Pula. Lembra da nossa conversa anterior que eu disse Lembra? que você tem alguma coisa aí, né? Eu acho que eu fui a única gastadora do grupo, da turma. Fui a única. Foi a única o quê? Gastadora, que o resultado foi gastador. Mas a maioria deu descontrolado, então tá bom. Aí fala. Então, inclusive eu vou levar amanhã para o site psicanalítico, vou conversar com a minha psicanalista amanhã sobre isso. Mas agora eu já estava programada para conversar amanhã para ela me ajudar. Mas agora, com esse teste, trouxe uma clareza para mim. Eu disse para você que talvez hoje ia juntar uma peça com a outra. Juntou, e eu descobri algo assim muito, muito sério. Ih, caramba! Sério. Então, assim, mas que bom que foi descoberto. Os 2 pontos, né, que no caso são os meus 2 valores mais assim acentuados, clarificou, né? Sim. Que bom, glória a Deus. Sempre quando vem luz, pode ser ruim, né? De a gente se confrontar às vezes com uma coisa que a gente não queria ver, mas sempre é bom. Sempre é bom. Alain! Oi. Eu acho que, para mim, ficou bem, bem acentuada a segurança. Bem acentuada a segurança. Tá. Alain e Edna, como é que chegou essa aula aí? Me conta. Como é que foi para vocês esse teste? Para mim, não foi surpresa, porque o meu deu família e segurança. E não tenho, para mim não tem para onde correr. Eu sou assim. Eu sempre prezo pela família e pela segurança. Se não tiver isso para mim, aí complica. Então, para mim não foi surpresa. Foi uma constatação. Só demos nomes aos bois. Exatamente. Eu só consegui enxergar o que, na verdade, eu já sinto. Isso. E é diferente, tá, gente? Porque provavelmente alguns de vocês já tinham uma sensação. Só que quando a gente identifica, bota nome e entende o que está acontecendo, aí o nosso comportamento em relação àquilo vai mudar. Faz sentido, Edna? Total sentido. É verdade. Quando a gente dá um nome, a gente começa a entender o porquê a gente age assim, porque a gente pensa assim. Por que a gente sentiu daquele jeito? Por que a gente sofreu daquele jeito? Né? Exatamente. Sentiu daquele jeito mais forte. Alain. Fala, Alain. O meu, assim, eu sentia, né? Eu sempre buscava a maioria das decisões financeiras, questão de trabalho, sempre ia por um sentido, assim, né? E aqui com o teste eu consegui identificar. É mais por conta da liberdade, né? Só que aí, às vezes, ela te coloca em maus lençóis, né? Por conta de você fazer, às vezes, meio que inconsciente, né? Você não saber por que você está tomando tal decisão, né? Ou para onde você está indo. Sim. E aí, ficou bem claro. Gostei bastante. Que bênção, que bom. Ivanete. Oi? Eu quero falar de novo, mas deixa a Ivanete falar. Deixa eu falar, vai. Fala, Ivanete.
Oi, tudo bom? Tudo. Não, isso aí foi muito boa essa aula, muito boa. Inclusive, ela trouxe uma clareza com relação à resposta do outro teste, né, que eu te mandei. E no meu também, assim, não sei qual foi os dois, porque o família ele foi tão grande, apareceu tanto que nem teve o segundo. Mas é o que a Edna falou, isso traz uma clareza e eu acho que assim a gente vai começar a pontuar melhor, né, algumas coisas. Então, foi Legal. muito, gostei demais. Que bom. E você? Fala comigo, esposo da. Cadê? Se esconde do Estou aqui, meu estou lado. escondidinho. Não se esconde, estou te vendo. Conte. Não, é assim, realmente foi muito boa essa palestra aí, essa aula de hoje. Nos fez olhar, né, alguns parâmetros que a gente precisa corrigir. Você, no início, você citou aí a questão da independência, né, aquela coisa de falar assim, não, eu fiz o meu rolo, eu vou resolver. E isso aí pegou muito para mim, entendeu? Eu sou desse tipo aí. Não, o meu problema agora deixa que eu resolvo. Questão de um pouco do orgulho, né? Mas valeu a pena, foi muito bom, tá? Gostei muito. Que bom, que bom. Aí agora a gente tem que prestar atenção nisso daí, para não deixar isso aflorar tanto e impedir que você tome outras ações quando esse tipo de coisa acontecer. Porque aí, o que acontece? Ó, isso é para todo mundo. O nosso valor no uso do dinheiro meio que faz a gente ficar olhando só uma coisa. Só tem uma saída para aquilo, e não é verdade. Tem A, B, C, só que a gente fica focado no nosso valor. Então, no caso dele, a independência. Talvez não seja o extremo de depender de outra pessoa, nem o extremo de, vou me virar sozinho. Talvez se chegar a conversar, apresentar a outra pessoa com outro olhar, vai dar uma outra ideia e vai ajudar. Você não vai depender da outra, mas você vai ter uma visão que você não teria sozinho ali, pensando só você na sua cabeça. Faz sentido? Muito bom. Aline, deixa a Aline falar, pai, aí eu deixo você falar depois, tá? Fala, Aline, comigo. Para mim está sendo um confronto sempre, assim, eu estou sendo confrontada sempre assim com os testes, com as explicações, porque a gente pensa uma coisa, né, e depois a gente vai analisando e vai vendo que que é outras direções, né, que a gente faz as coisas inconscientemente, mas tem um porquê e que a gente tem que pensar e a gente tem que analisar. Tá sempre me confrontando. Eu estou sempre assim, essa mentoria está sempre me confrontando com o que eu achava, né? E o que é a realidade. Entendeu? Mas que bom, porque só a verdade que liberta. Verdade. Só a verdade. Mas eu estou gostando muito, porque a gente começa a entender algumas coisas e também recalcular a rota, né? Exatamente. Aí você começa a juntar umas peças. Por isso que eu fiz aquilo, aquela borrada, por isso que deu errado aquela escolha que eu fiz financeira, por isso você vai ali linkando. E é só, acabamos de ter aula, mas amanhã a mente de vocês também vai ficar ali, ó, pensando naquilo, vocês vão lembrando de coisas. Fala, pai. Então, a pergunta que você fez, qual é a coisa mais importante na sua vida? Eu botei família e saúde. Então, porque família é a base de tudo. Isso, mas é só uma coisa, a coisa mais importante. É uma coisa. Tá. Eu botei família. A primeira foi família. Tá, família. Isso aí entra em que... Família, Tá. Tá bom. isso. Tá certo. Eunice, você consegue falar, Eunice? Não sei se está podendo falar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu!
Fala, Alice! Ai, olha, tô juntando as peças, é um quebra-cabeça. Para mim está sendo assim, nossa, é impactante isso, né? Tá no profundo. Tô lembrando de coisas aqui, gente, é incrível como eu sei, sabe? Agora que está acendendo aquela luzinha no final do túnel, por que de tudo? Sabe? Tá chegando assim, bem claro para mim, coisas que eu achei, não é impossível. É impossível dar isso. Eu já estava indo para o outro lado, por outros valores, sabe? Aham. Não esse que encaixou agora. E tá assim, tá sendo muito importante, mas também muito frustrante, porque assim, tá doendo. Você tá me entendendo? Dói saber que é muito forte, né? Tudo que a gente passa. É. E você não está sozinha, Eunice, né? Eu A gente descobrir certas coisas na gente dói, dói, dói mesmo. sei. E foi até que eu falei com vocês na primeira aula, quem lembra que ia ter dor? Eu falei que ia ter dor, lembra? Mas é uma dor que vai vir para o bem. Verdade. É uma dor que está vindo para o bem. Depois. E vocês entendem? Agora vocês estão começando a entender, mas vocês entendem que não adianta a gente chegar e botar a planilha na frente de vocês? Que não dá certo. Não dá certo. Verdade. Aí vamos fazer os cálculos. Não, é muito antes emocional. Se a gente não sara essas coisas, se a gente não entende essas coisas, não tem como mudar o operacional. Tem que haver uma desconstrução, né? Exatamente. Tem uma razão, e a gente tem que entender o porquê de tudo, porque cada detalhe a gente vai juntando e a gente, a cada dia, e assim, tudo que eu tenho feito, cada passo, sabe, que eu tenho dado com vocês, assim, com essa mentoria, tem me despertado, sabe? Eu não tenho feito nada assim sem pensar. Tudo que eu faço assim, eu sei que eu ainda preciso aprender muito, tenho que colocar muita coisa em prática. Mas assim, cada vez que eu aprendo um pouquinho, eu penso, eu começo a pensar, e sabe, colocar o que eu devo fazer. Cada passo não está sendo mais como antes, entendeu? Para Penso. mim, é isso que está acontecendo. Então, assim, eu não sou muito de falar, mas eu sou muito de refletir e entender o porquê, entendeu? Eu fiquei muito chateada quando eu descobri o meu perfil, né? Fiquei muito. Não esperava. Eu sou um pouco chorona, mas eu não esperava. Fiquei com muita raiva de mim também. Oh, meu Deus, não precisa ficar com raiva de Eu você. fiquei. Mas, enfim, eu estou entendendo, né? Tá passando, estou entendendo o porquê de tudo. E eu sei que é para melhorar, entendeu? Enfim. Vai dar tudo bem, vai dar tudo certo depois. Tá? Tá bom. Sente aí o meu abraço. Obrigada. Gente, foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom mais esse passinho. Ó, eu vou deixar uma lá do módulo aulas gravadas. Hoje eu falei de uma aula, né? Que é a oferta e a educação financeira. Quem se vê aí mais para o lado de contribuição muito forte, dá uma olhada nessa aula que vai ser importante para você. Mas eu queria que vocês olhassem a aula que está escrita assim, ó, linguagens de amor e o dinheiro. Quem conhece aí a sua linguagem de amor? Quem sabe aí as linguagens de amor? Não sabe, vocês vão aprender. Mas eu vou falar da Eu sei a linguagem minha de linguagem de amor amor. envolvendo o dinheiro. Eu sei a minha linguagem de amor e envolve dinheiro. Ah. Algumas são mais clássicas, né? Então, por exemplo, a linguagem de amor de presente, óbvio. Mas Não, mas a minha linguagem de amor não é presente. A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. então, ó, assiste.
você vai ver se o seu valor no uso do dinheiro é tempo de qualidade, não necessariamente você precisa gastar dinheiro para isso. E aí, por que gasta dinheiro? Por causa do valor no uso do dinheiro. Por causa do perfil financeiro. Tudo vai ser, tudo vai ser encaixando. Assista essa aula. Aí a gente vai misturar isso e entender como a gente se comportar, né, em relação ao outro, para a gente atingir aquilo que a gente quer em relação ao outro. Tá? Tá bom. Tá bom? Beijos de riquezas para vocês e até a próxima aula na segunda-feira. Aí na semana que vem não tem quinta é feriado. Aí a segunda-feira a gente tem aula. Aí agora a gente volta meio para o normal, né? Porque o meu normal é dar aula nas segundas. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.